Irmãos, a paz, tudo bem com os irmãos? Estou aqui para dar uma explicação para os meus irmãos e fazer a afirmação que eu fiz nesse domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Aqui o nosso comentarista da lição, o Bispo Abner Ferreira, ele chega aqui num ponto que ele faz a seguinte colocação. Ele diz assim: apesar de tal grandeza, ele está aqui se referindo a Deus, está interessado em relacionamento com o ser humano e age para tal. Como ele colocou aqui que Deus está interessado em relacionamento com o ser humano e é o próprio Deus que age, ele toma a iniciativa nesse relacionamento com o ser humano, eu julguei ser necessário explicar que quando Deus age dessa forma, ele não faz para benefício próprio, como se Deus tivesse alguma necessidade, porque ele não tem necessidade. Quando ele faz dessa forma, ele faz para benefício do ser humano e não para benefício próprio. Nessa minha fala, embasado nessa frase que está aqui dentro da lição, eu dei o exemplo falando de que Deus não tem necessidades, que, por exemplo, eu como professor da Escola Bíblica Dominical, se eu recusar estar ali para dar aula, a obra de Deus não vai parar. A Escola Bíblica Dominical não vai cessar. Deus vai pegar uma outra pessoa e, a despeito dessa pessoa não ter, de repente, preparo teológico, e até mesmo secular, não estou dizendo que o preparo teológico e o preparo secular não seja importante, é muito importante, mas apesar de não ter esse preparo, vai usar essa pessoa, e a colocação que eu fiz foi essa: 1000 vezes mais do que me usa. Por quê? Porque Deus, ele não precisa do homem, ele conta com o homem. E usei também a expressão, porque nessa revista, nesse trimestre, nós estamos falando sobre o livro de Esther, a expressão que Mardoqueu usou com Esther, para poder embasar biblicamente, calcar, fundamentar biblicamente o que eu falei. Mardoqueu diz para Esther: se nesse tempo de todo você se calar, socorro e livramento de outra parte virá. O que Mardoqueu estava dizendo para ela? Minhas palavras, Você foi colocado aqui para isso, com esse propósito, para esse tempo. Mas se você se calar, Deus vai usar outra pessoa e socorro e livramento virá. E eu estava explicando o quê? Que Deus não depende de uma pessoa para que os seus propósitos se cumpram. Nesse sentido, foi que eu falei na EBD, nesse domingo passado. Com relação à importância do ser humano, nossa, meu irmão, a importância do ser humano está já no primeiro livro do rolo sagrado, da Bíblia Sagrada, quando depois de Deus ter preparado todo o cenário, e ali estava o Éden, O Éden era um lugar de delícia, o cenário paradisíaco. Deus coloca o homem e também o gênero feminino, a mulher, ali, e faz do homem a coroa da criação, o ápice da criação. Ali está a grande importância do ser humano. Depois que Adão ele
peca, deliberadamente ele peca, ele agora está escondido entre árvores. Quem toma a iniciativa de ir até Adão é o próprio Deus, para benefício de Adão, não para benefício dele, né, de Deus, porque Deus não tem necessidade, ele é completo nele mesmo, né? Ele não tem falta de nada, né? E nesse sentido, ele não precisa do ser humano, tá bom? Ainda falando sobre a importância do homem, quando Deus provê para nós salvação através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus fez expiação naquele madeiro por nós, né? Ele quitou a nossa dívida, fez propiciação, ele aplacou a ira divina. Hoje, quando nós cremos em Cristo de todo o coração, ao contrário de ira de Deus, nós recebemos o favor dele, né, sobre nossas vidas. Nós, quando cremos em Cristo, nós somos justificados. A justiça de Cristo nos é imputada, né? Nós somos declarados justos. A ideia é forense, é um tribunal, é jurídico. Nós que merecíamos condenação, juízo e inferno pelos nossos pecados, pela nossa condição de pecador, porque caímos com Adão. Nós hoje, por crer em Cristo de todo o coração, nós caminhamos para a eternidade com o nosso Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos daquele que proveu eterna salvação para nós. Então, não conheço um amor maior do que esse, o amor do nosso Deus, e nós sim temos uma importância para Deus, né? E a prova disso é que Jesus toma sobre ele os nossos pecados e recebe a justa paga pelos nossos pecados, recebe o peso da ira de um Deus santo, de um Deus puro, lá no Gólgota, naquela pequena colina, sobre aquele madeiro, recebe o peso da justiça de Deus no teu lugar, no meu lugar. Então você sim é uma pessoa que tem grande importância para Deus, né? Esse é meu pensamento não de agora, de sempre, embasado no que eu aprendo biblicamente, e eu, né, julguei ser necessário aqui reafirmar